Já teve a sensação de que algo ao seu redor estava fora de lugar, mas não conseguiu identificar o que era? Ou talvez uma lembrança estranha que mais parecia um sonho, mas sem a certeza se foi realmente um sonho ou se aconteceu de verdade? E o déjà vu, aquela sensação desconcertante de já ter vivido exatamente aquele momento? E se tudo isso fosse mais do que ilusões da mente? Se fosse uma evidência de algo maior, de que estamos constantemente trocando de realidades, sem perceber? Hoje vamos explorar a teoria mais intrigante que você já ouviu, uma teoria capaz de explicar mistérios da vida que ninguém consegue resolver. Pronto para ter uma epifania e ficar intrigado durante dias? Abriremos a porta para você ter uma nova percepção da realidade. A teoria da troca de realidade sugere que vivemos não em uma única linha do tempo, mas em uma rede infinita de realidades paralelas. Ao longo de nossa vida, podemos saltar entre essas realidades. E esses saltos explicariam eventos estranhos que experimentamos, como o déjà vu, a perda de objetos, o aparecimento de pessoas que sentimos conhecer de uma vida inteira, mas que acabamos de encontrar. Pense no déjà vu, aquela sensação misteriosa de já ter vivido uma situação. Para essa teoria, o déjà vu seria uma sobreposição de memórias de outras realidades, onde já passamos por algo semelhante, ou até idêntico. Quando trocamos de realidade, nosso subconsciente detecta essas similaridades, nos deixando com a sensação de eu já vivi isso antes. Mas será mesmo apenas uma sensação? Ou uma evidência sutil de que nossa mente está acessando uma experiência de uma versão paralela de nós mesmos? Já acordou de um sonho com a nítida sensação de que aquilo não foi só imaginação, mas uma memória de algo que, em algum lugar, realmente aconteceu? Talvez esses sonhos sejam fragmentos de vidas paralelas, realidades em que tomamos decisões diferentes, ou em que o mundo segue um rumo completamente distinto. Muitos acreditam que os sonhos são uma porta para essas realidades, como se o nosso subconsciente conseguisse viajar entre mundos enquanto dormimos. Outro fenômeno comum que intriga muita gente é a sensação de conexão instantânea com alguém que acabamos de conhecer. Essa teoria sugere que, em outra realidade, essa pessoa já fez parte de nossa vida. Talvez em um universo paralelo, você e aquela pessoa foram grandes amigos, ou até algo mais. Essa memória se manifesta como uma conexão inexplicável, uma sensação de conforto e familiaridade que ultrapassa a lógica. Há também casos de objetos que parecem desaparecer sem deixar rastro. Quantas vezes procuramos por algo que tínhamos certeza de onde estava, mas nunca mais encontramos? Ou o contrário, algo que surge inesperadamente, sem explicação, como se tivesse sempre estado ali, mas nunca tivéssemos percebido. Esses fenômenos podem ser indícios de que, ao trocarmos de realidade, certos objetos ficam para trás ou são substituídos, deixando para trás apenas a lembrança vaga de sua existência. Mas o que dizer das pessoas que desaparecem de nossas vidas tão misteriosamente quanto apareceram? E se, ao trocarmos de realidade, deixássemos para trás algumas conexões, algumas pessoas? Talvez elas ainda existam em uma linha temporal diferente, mas em nossa realidade, sua presença se dissolve, restando apenas a memória distante de uma relação que nunca pareceu ter um fim claro. Agora, vamos ao ponto mais intrigante dessa teoria, a ideia de que trocas de realidade também poderiam afetar eventos históricos. E se acontecimentos famosos que moldaram o curso da humanidade fossem, na verdade, resultado dessas sobreposições de realidades? Imagine-se a aparição dos astronautas na Lua em 1969, por exemplo, não fosse uma conquista linear e natural da ciência, mas o cruzamento entre uma realidade onde a tecnologia espacial avançou mais cedo e a nossa própria linha do tempo. Em uma dessas realidades, a exploração espacial teria progredido muito mais rápido, permitindo à humanidade ir além das fronteiras da Terra ainda na metade do século XX. Esse encontro entre realidades teria causado uma transição súbita,
criando a memória histórica da chegada à Lua. Mas a pergunta continua: qual seria o verdadeiro curso da história? Além disso, a troca de realidades pode explicar outro fenômeno intrigante: a sensação de que certos lugares, embora nunca visitados antes, nos parecem estranhamente familiares. Muitos relataram que, ao visitar uma cidade nova, experimentam uma sensação de pertencimento, como se já tivessem vivido ali. Segundo essa teoria, essas lembranças seriam resquícios de realidades paralelas, uma memória sutil de uma vida vivida em outra linha temporal. E quando você sente um desejo inexplicável, uma vontade de fazer algo que nunca antes havia considerado, talvez isso seja um resquício de outra realidade, onde você seguiu um caminho diferente, com outras paixões e interesses. É como se o eco das escolhas de outras realidades chegasse até nós, influenciando nossos desejos e inclinações. E se as diferentes facetas que mostramos ao mundo, aquelas que aparecem em momentos de crise, de alegria, ou até mesmo de tristeza profunda, fossem mais do que simples variações de nossa personalidade? E se aquilo que a ciência descreve como transtornos, como a desordem de múltiplas personalidades, fosse, na verdade, algo muito mais profundo, como reflexos de outras realidades se cruzando? Imagine que essas personalidades alternativas sejam versões de nós mesmos, vivendo histórias distintas em realidades paralelas, que de alguma forma emergem, tornando-se visíveis e perceptíveis. Momentos de confusão, onde alguém sente que é outra pessoa ou possui memórias que não se encaixam em sua própria história, poderiam ser ecos dessas vidas paralelas. E a ciência, em sua busca por respostas, talvez ainda esteja longe de compreender a verdadeira origem desses comportamentos. Se nossas emoções e personalidades são, em parte, entrelaçadas com esses eus de outras realidades, então não estaríamos apenas vivendo uma vida, mas infinitas versões, cada uma com sua própria história, desejos e medos. Será que somos apenas a soma de experiências únicas, ou pedaços de uma rede muito mais complexa de realidades se cruzando em nossas mentes? A teoria da troca de realidades nos deixa com perguntas perturbadoras. Será que estamos realmente no controle de nossa própria existência? Ou seríamos, em parte, passageiros em uma jornada entre múltiplas realidades, ajustando-nos sem perceber as mudanças do universo? Cada déjà vu, cada sonho, cada conexão inexplicável poderia ser a evidência de uma realidade em que estivemos, ou de uma vida que vivemos, mas que agora se perdeu. E então, a pergunta final permanece: estamos vivendo a história que escolhemos, ou apenas nos adaptando ao que nos foi imposto pelo cruzamento de realidades? Talvez, da próxima vez que sentir que algo está fora do lugar, você comece a se questionar: será que esta é realmente a sua realidade? Conte nos comentários suas experiências estranhas. Quem sabe sua história seja mais uma prova de que não estamos sozinhos nessa jornada entre realidades. Deixe seu gostei, inscreva-se e ative o sino para explorar outros mistérios conosco.